Eles são ricos. Ricos como quem mata alguém e consegue se safar. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Boas-vindas ao Perdidos na Estante, o podcast onde a literatura encontra as telas. Eu sou Domenica Mendes e nesse episódio trago aqui comigo um amigo muito querido, diretamente lá do podcast Comentaristas de Portal. Senhoras e senhores, aqui comigo está o Adrian Lemos. Tudo bem, Adrian? Tudo bem. Olá, meu povo! Muito bem, é isso aí. Seja bem-vindo, Adrian. Nesse episódio a gente vai falar sobre o livro Casal Perfeito e também da sua adaptação para a minissérie que está disponível na Netflix. Mas antes, o Adrian, que ouve o Perdidos aqui toda semana, sabe, e você ouvinte também sabe, que é o momento do beijo. E aí, Adrian, quem que você beija hoje? Olha, beijar eu só beijo a minha esposa. Muito bem. Mas eu vou deixar um abraço aqui pra bancada maravilhosa do Comentaristas de Portal. Só gente de alto garbo e elegância e esse ser humano que vos fala. Olha, muito bem. Beijo pra galera do podcast. São todos uns queridos e queridas mesmo. Saudades de gravar com vocês. Me chamem que eu vou mais vezes. Em breve. Em breve, aguardem. E o meu beijo vai pra Laia Amorim, que é uma querida também, que ela deixou um comentário lá no Spotify, no episódio 306, onde a gente falou sobre o É Assim Que Acaba, dizendo que ela foi assistir o filme por um total acaso do destino. Ela não tinha ideia do que era a história, ela entrou lá, não sabia sinopse, não sabia nada, e que ela achou um filme bem raso e também bem, com muitas aspas, adolescentes, mas que trouxe várias reflexões importantes pra ela e que ela adorou o episódio. Então, Lai, um beijo pra você e uma resposta pra pessoa querida, que é a Marê Moreira, que está sempre ouvindo aqui a gente também, que ela deixou um recadinho no episódio que eu gravei com o Frango sobre top 6 adaptações que nós gostaríamos que fossem feitas, né? Mas que a gente não sabe se algum dia vai ser, mas a gente tá aí na torcida. Onde ela perguntou se a gente poderia aceitar a sugestão dela de deixarmos anotados os livros que foram indicados no texto do episódio. E aí eu tenho a te dizer que sim, vou passar a fazer isso a partir de agora, né? Antigamente a gente tinha essa prática em podcast, aí eu percebi que o pessoal não ligava muito, então já que agora tem uma pessoa que quer, eu vou voltar a colocar essas indicações no post. E ouvinte, se você tá ouvindo a gente e ainda não segue o Perdidos na Estante, já sabe, né? Clica aí no botão de se inscrever, de seguir, de receber episódio, enfim, cada plataforma se chama de um jeito. Não esquece de seguir esse podcast para receber todas as quartas-feiras os nossos episódios e também no final desse episódio de até a sua plataforma e dar 5 estrelinhas pra gente, porque isso ajuda pra caramba para que a gente chegue a outras pessoas. Além de que um botão de compartilhar custa R$0, né? Então, compartilha aí o episódio para que mais pessoas conheçam o Perdidos na Estante, o que a gente faz por aqui. Adrian, bora mergulhar em O Casal Perfeito da Netflix? Bora! Quem pegou a dica pegou, é isso. Ouçam Comentaristas de Portal também. É diferente, tá do outro lado. Não é? Entendeu agora? É. O Casal Perfeito é uma minissérie da Netflix com um total de 6 episódios que foi lançada em setembro de 2024. Dirigida por Susanne Bier, editora de Bird Box, a minissérie é baseada no livro de mesmo nome escrito por Ellen Hilderbrand. O livro foi traduzido para o Brasil por Camila Fernandes e publicado pela editora Arqueiro em 2024.
eu vou te pedir uma sinopse da série. Você aceita fazer pra gente? Ah, claro. Por favor, então. Vou usar o que você fez aqui. Manda ver. Pode usar, pode falar com as suas palavras, fica à vontade. Isso daí é só pra dar uma lembrada assim no que é, sabe? Aham. Amelia Sax está prestes a se casar com o Bendy Winbury, herdeiro de uma família milionária, em um casamento extremamente luxuoso em uma pequena ilhota ao leste de Nova York, uma ilhota chamada Nantucket, em Massachusetts. Durante o verão, a futura sogra, a senhora... Cara, eu sempre me confundo com esse nome, velho. É muito difícil. Lá eles Greer, falam de uma né? maneira. Lá eles falam de uma maneira tão tranquila, mas, cara, é difícil pra caramba dizer isso. Greer. É uma palavra estranha pra gente, eu concordo. Eu tenho problema com estadunidenses, né? Então, às vezes algumas palavras deles me incomodam um tanto. Mas basicamente essa senhora aí, que a Domênica conseguiu dizer o nome, ela é uma renomada romancista e ela basicamente desaprova a relação, mas está organizando o casamento do filho. No entanto, em um determinado momento é encontrado um corpo na praia momentos antes da cerimônia, o que acaba transformando todos os presentes em suspeitos. Segredos começam a vir à tona. É criado o cenário perfeito para a investigação digna dos livros da escritora esse nome que a Domênica falou aí. E aí, quem assassinou Merit Monaco, a madrinha e melhor amiga da noiva? Quais os segredos que essa família perfeita esconde? É isso. Quais são os segredos, Sr. Adrian Lemos, que essa família perfeita esconde? O que aconteceu com Merit Monaco às vésperas do casamento da sua melhor amiga? É sobre isso que a série O Casal Perfeito, que é baseada em um livro de mesmo nome, que foi escrito pela Ellen Wilderbrand e lançado aqui no Brasil, se eu não me engano, pela Arqueiro. Vou até confirmar porque eu posso estar falando bobagem. Só um minuto, está certo. E lançado aqui no Brasil pela editora Arqueiro, sobre a tradução da Camila Fernandes. Bom, é uma minissérie que já é um baita de um agente facilitador, né, para os nossos tempos. São apenas 6 episódios, com mais ou menos aí 1 hora de duração cada um. E aqui no início do episódio, a minha dúvida, Adrian, é... O que você consumiu, né, dessas duas obras? Você chegou a ler o livro ou você viu a série? Olha, eu só assisti a série e ainda assisti a série dublada e talvez eu fale um pouquinho mais sobre isso um pouquinho mais pra frente. Olha, gosto. Comigo foi uma experiência um pouco diferente. Eu comecei a ver a série e é legal, né, quando a gente começa a se dedicar e a estudar alguns tipos de formato. Do trailer, eu falei, isso é adaptação? Aí eu falei, mas eu não ouvi ninguém falando, né? Uhum. Aí me deu assim um feeling. Eu falei, eu acho que eu tô vendo adaptações demais, né? Está na minha cabeça. Foi desse jeito o raciocínio da gata. Aí assisti o primeiro episódio e isso aqui é uma adaptação, só pode ser uma adaptação, não é possível que não seja uma adaptação. E assim, a Netflix, ela tava, né, jogando na minha cara a Nicole Kidman, né, o tempo todo. Sim. E o Liv Schreiber. E, assim, né? Eu olhava e falava, gente, é o Donovan. Meu Deus, é Nicole Kidman. E aí você fica, né? Naquele bipênico, assim, você fala, eu preciso ver isso. E aí fui dar uma chance, assisti o primeiro episódio. Achei muito interessante, gostei muito. Gostei muito da pegada da série. Aí no finalzinho aparece lá, né? Baseado no livro, eu estava certa desde o princípio, não é mesmo? E aí eu continuei assistindo, mas o que eu fiz? E eu vou falar isso aqui antes dos spoilers, que é pra quem tá ouvindo a gente e ainda não leu o livro, poder também estar ciente das escolhas que vai fazer. Eu assisti 2 episódios. Quando eu cheguei no 3º episódio, eu comprei o livro. E aí eu comecei a ler o livro. E o livro tem algumas diferenças bem grandes com relação à série, como, por exemplo, o nome da protagonista. Na série, a gente tem a Amelia, que vai casar com o Bendy. No livro, ela se chama Celeste.
Celeste. E elas têm uma personalidade um tanto quanto diferentes, assim. Eu acho que a Amelia da série, ela está mais acostumada com o estilo de vida do qual ela possa vir a ter. Ela parece mais madura e mais infiltrada no meio daquela comunidade super rica e excêntrica. A do livro já é bem mais resistente e tudo isso tem a ver com coisas que vão acontecer, que estão também na série, mas que o livro coloca de uma maneira diferente também, né? E quando eu cheguei na metade do terceiro episódio, eu parei e falei, não, eu vou terminar de ler o livro e depois eu vou ver a série, porque o que eu queria saber era quem, né, tinha matado a Merit, se a Merit tinha morrido por um acidente ou não, e quais eram os segredos obscuros. E mais importante do que isso, eu queria saber quem que era o casal perfeito. Se era, né, a Amelia e o Benji, ou se era o Tag e a Greer, porque tem os dois ali, né? Sim. Gente, assim, fiquei bolada, né, e fui ler. O livro, pra mim, é um livro nota 2,5. Não achei um livro, assim, excelente. Eu acho que quem começa a ver a série pode se interessar mais, mas eu esperava mais dele. E aí eu fui terminar de ver a série, e a série toma, né, essas diferenças, né? Também existem personagens que estão na série, que não estão no livro, assim como também tem um arco muito importante dos pais da Celeste, né, que ela é a Amelia na série, que é muito importante pra história do livro, que eles passaram um pouco pelo último episódio da série, mas não ficou muito bem desenvolvido, a gente vai falar sobre isso depois. Então fica uma dica aí pra quem quiser ler o livro ou ver a série, os principais pontos você vai encontrar nos dois lugares, mas eu considero a adaptação muito positiva e muito mais interessante de ser consumida do que o livro, apesar das suas excentricidades enquanto uma obra do audiovisual, sabe? Eu gostei mais da série do que do livro. Aí, indo do contra do que normalmente as pessoas falam que o livro é melhor. Sempre tem o povo do livro é melhor, né? Sempre, sempre, sempre. E se você fosse indicar pra alguém, Adrian, além da dublagem, o que você destacaria pra convencer essa pessoa, então, a assistir essa minissérie que ainda tá na Netflix aí, ao menos na semana que nós estamos gravando, ainda tá no top 10. E já tá aí há quase um mês no top 10, hein? Bastante tempo. Eu diria que a série, ela tem ganchos bons pra fazer você querer assistir o próximo episódio. Pelo menos eu senti essa... logo no final do primeiro episódio tem um gancho que você fala assim, não creio que isso aconteceu. Aí você vai assistir o próximo, entre o segundo e o terceiro episódio acontece o outro gancho, aí você fala assim, não, eu preciso assistir o próximo também. Então assim, eu acho que é uma série que, pelo menos ela prende bem o espectador, ela consegue fazer esse trabalho de prender o espectador muito bem, assim, é uma série que eu indicaria, assim. Oh, muito bem. Então, quem gosta de dublagem, gosta de séries de detetive com bons ganchos, né, numa boa divisão, fica aí a recomendação do Adrian. Você recomenda, também, então, essa série? Sim, e como? Aliás, a dublagem tá maravilhosa. E tem uma coisa, enquanto a gente tava conversando aqui, eu fui olhar, eu percebi que tá faltando um nome aqui, aí eu lembrava, eu falei, caramba, o marido, né, o Tag, na minha cabeça, eu tinha certeza que ele era o David Bautista. Mas assim, certeza absoluta. Como preto e branco são duas cores completamente opostas e diferentes. E aí agora que eu me toquei que não é o David Bautista. Não, é o Ray Donovan. Exatamente. Agora que eu me toquei nisso, entendeu? Na verdade, assim, eu não sou muito de ligar nomes a caras, sabe? Eu tenho uma certa dificuldade pra isso. Mas só agora que eu me toquei disso, e a série inteira, eu achei que era o David Bautista. Olha aí. Não era, amigo. Não era. Não. Mas ele continua na Marvel, sendo um alienígena ainda. Por um instante, porque eu vi que ele lançou algum filme, que ele emagreceu muito pra fazer o filme e tudo, porque ele é o estereótipo desse ator extremamente forte, assim como o Tag, o Liv com o sobrenome impronunciável, e ele é um cara muito forte, assim. Então quando eu vi, eu falei, caraca, eu tenho certeza que é, e agora vendo eu vi que não é, mas... A questão é a seguinte, a dublagem dessa série, ela tá incrível num nível que me fez pegar um ranço da Greer. Aqui, eu tenho que dizer, Miriam Fisher é uma excelente atriz, porque eu peguei uma raiva da Nicole Kidman. Cada vez que ela falava, eu ia pegando um ranço da Nicole Kidman, que, olha, a dublagem dessa minissérie, assim, me surpreendeu em níveis absurdos. A Nicole Kidman,
nessa série, ela tá um arraso, né? Sim. Ela segura muito, ela tá presente em todos os personagens, e eu acho que o personagem que ela faz é muito difícil, né? Porque Sim. ela oscila entre aquela mulher super poderosa, mas que também tem as suas inseguranças. Ela tá envolvida, ela não tá. Ela só tá dominando tudo e todo mundo ou não tá. O que ela tá escondendo, o que ela não tá. Não dá pra saber se ela é forte ou se ela é arrogante. Se nós colocássemos em polos opostos essas duas características, né? Ela tá sempre oscilando entre uma coisa e outra. Ao mesmo tempo que isso também é pra gente conseguir ver uma certa ingenuidade, angelicalidade na Amelia e também uma certa malícia e diversão na personagem da Abby, que é interpretada pela Dakota Fanning. Sim. Que ela tem esse rostinho, né, super angelical, branquinho, aquele olhinho azul, ela tá grávida, ou seja, ela é a pureza, né, da mulher nessa série, mas ao mesmo tempo a gente tá o tempo todo olhando pra ela e você fala, essa menina, ela é gato, sabe? Ela dá o tapa e esconde a unha, né? O tempo todo ela me dava essa sensação, a Abby, né? Sim. E assim, é a Dakota Fanning, gente, pra mim ela vai ser eternamente a menina que tá correndo contra um curso de ETs, entendeu? Eu olho pra ela e eu falo, gente, ela cresceu, aceite, sabe? Ou é a menininha, né? Com a Brittany Murphy, né? Do Grande Menina Pequena Mulher, assim. Eu olho pra ela e falo, você cresceu tanto, sabe? E eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade. A loucura é essa, mas tudo bem. Nossa, pode crer, é verdade mesmo. Não tinha pensado nesse sentido, mas realmente, sim. E ela tá sendo uma atriz, assim, absurda, né? Esse ano ou ano passado, agora eu não me lembro exatamente, porque já estamos para o final, né, de 2024, então a linha do tempo ficou um pouco confusa, mas saiu Ripley, que também é com ela. E aí você vê a Ripley e ver ela aqui atuando em Perfect Couple, meu, assim, a Dakota, ela é maravilhosa, assim, ela tá realmente brilhando, ela tá cada vez melhor, sabe? Realmente gosto muito, assim, fico muito feliz quando eu vejo que ela tá no elenco das produções. E já que a gente tá falando de elenco, tem outros nomes lá que são muito importantes, né? Como, por exemplo, o Tim Bagley, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, que é o Roger Pelton, que é o rapaz que faz a organização do casamento. Ah, sim. Né? Sim. Ele veio de Grace e Frank, ele fez Will e Grace, então ele também é um cara, assim, bastante conhecido, mas eu surtei quando eu já estava, assim, no final da série, ai, gente, e aí, vai chegar ou não vai chegar? Vão prender alguém, não vão prender? Que segredo que esse povo tem, não tem? E de repente me aparece Doneida, um dos meus queridinhos, um dos homens com quem eu ainda vou casar, que é, como a gente gosta de brincar aqui no Perdidos, né, os meus queridinhos, aqueles com quem eu ainda casarei, que é o Tommy Flanagan, que ele vem lá de Sons of Anarchy. E eu adoro tudo que esse homem faz, assim. Eu acho ele um espetáculo, sabe? Toda vez que ele tá numa obra, eu também paro e assisto. E eu fiquei muito feliz, sabe? De vê-lo ali. Foi uma surpresa. Eu não esperava por ele lá. Não esperava de jeito nenhum, sabe? Quando ele apareceu na série, quem que você achou que ele era? Rapaz... Porque assim, eu não tinha ideia. Pelo menos na série, ele aparece simplesmente como alguém insistente do Neida. E não é nem um pouco explicado. É claro, vai ser explicado mais pra frente, mas logo no começo ali não é explicado. E eu fiquei muito em uma, assim, de não saber quem ele era, sabe? Não sei se você teve essa mesma sensação. Olha, eu pensei em duas possibilidades, né? Porque esse personagem, ele aparece primeiramente numa ligação telefônica, quem atende é a Abby, e ele pede pra falar com a Greer, e a Greer ignora. E aí, o primeiro pensamento que passou pela minha cabeça, considerando que a série se chama O Casal Perfeito, foi: será que eles têm um caso? Essa foi a primeira coisa que eu pensei. A segunda coisa que eu pensei é, será que ele é um fã stalker dela, sabe? Essa foi as duas linhas que eu pensei, assim, de imediato. Mas pela reação da Greer, né, que ela vira e ouve o nome, ela fala, eu não sei quem é esse cara, me pareceu tão sincero que eu olhei e falei, será que ele é um paparazzi, sei lá, que tem
fotos comprometedoras da família e vai... Sabe? Eu achei que era alguma coisa assim, super mirabolante, sabe? Minha cabeça foi pra esse lado. E assim, o Tommy, ele é um cara difícil, né, da gente pensar nos audiovisuais que ele faz, nos trabalhos que ele faz, porque toda vez que ele aparece, ele é um cara quebrado, né? Ele é um criminoso, ele é um cara errado, ele nunca faz um papel de um cara bonzinho, sabe? Ele tá sempre nesse estereótipo de ser um vilão, né? Ou um cara que carrega um grande segredo, ou um cara que tá corrompido. Então eu fiquei esperando que fosse uma coisa assim super grandiosa e realmente, né, depois ter uma revelação com relação a ele, mas que eu olhei e falei, nossa, não poderia me importar menos, mas a gente fala disso no bloco de spoilers, né? A gente coloca isso na mesa. O que isso significou pra série, se fez sentido ou não. Mas eu fiquei muito feliz com a aparição dele, viu? Eu confesso que pra mim é mais um ponto positivo pra assistir O Casal Perfeito, assim. Eu não me esperava, meu Deus, agora eu vou ter que terminar de ver, sabe? Foi mais ou menos isso, assim, o que aconteceu. Summerland. O delegado já viu a placa, embora nunca tenha entrado lá. O tal trecho da Monomore Road fica num bairro de padrão estratosférico, e seus habitantes geralmente não têm problemas que exijam a presença da polícia. As propriedades têm sistemas de segurança sofisticados e os moradores tratam de resolver quaisquer questões de maneira sigilosa. Bom, já que a gente já deu aqui um esquenta, bora abrir pra parte de spoilers, então, pra gente poder falar mais livremente? Bora! Eu gostaria de continuar, Adrian, nesse papo que a gente tá falando da questão do elenco, né? A gente já citou alguns nomes e pra deixar ainda mais claro, eu particularmente acho que a escolha do elenco é muito, muito, muito boa e que esse elenco segura muito bem nos personagens. Tem algum que se destaca pra você? Tem alguém que você não gostou? Tem alguma dublagem além da Greer, né, interpretada pela Nicole Kidman, que você falou, não confio em você, ou eu confio em você totalmente com base na dublagem? Não, olha, assim, eu achei que assim, o elenco foi muito bem escolhido. O elenco de dublagem foi maravilhosamente bem escolhido. As vozes se encaixam muito, eu não senti nenhuma diferença. Mas sabe qual personagem que me deixou intrigado quase que do começo ao fim? Foi o personagem que aquele rapaz indiano faz, eu não lembro o nome dele na série agora. O Shooter. Isso, Shooter. Ele foi um personagem que, do início até o final da série, assim, ele me intrigou porque a Nicole Kidman tá o tempo inteiro chamando ele. Aí tem aquele momento na delegacia que a empregada, ela fala, ele é como um filho pra ela, mas eu não trataria um filho meu como ela o trata. Aí você já percebe que tem alguma coisa de errado ali, né? A Greer te deu uma sensação de que ela poderia ter um caso com alguém? Sim, na série? com ele. Com o Shooter? Com o Shooter. Olha só, que interessante. Pelo menos pela série eu tive essa sensação de que ela tinha um relacionamento extraconjugal com o Shooter. Tá. Eu não senti isso, tá? Mas eu acho que a série tenta colocar isso na nossa cabeça o tempo todo. Sim. Sabe? Eu acho que o tempo todo a série fica brincando com a gente, né? Tem as traições que estão dentro da série, várias delas. E a Greer é uma personagem que a gente não vê traindo, mas o tempo todo a série tenta colocar, mas e se a Greer estiver traindo não sei quem, sabe? E se a Greer estiver com não sei o que lá, sabe? O tempo inteiro eu acho que a narrativa faz a gente observar os passos da Greer. E o Shooter realmente ele é um personagem bem importante, inclusive no livro. Ah, é? Sim, porque o Shooter, e agora, né, os spoilers estão aqui totalmente liberados, tanto da série quanto do livro. O Shooter, ele é esse personagem que é o melhor amigo do Benji. E eu não sei o quanto que isso ficou claro pra você só assistindo a série, tá? Não, ficou bem claro, assim. Na série deixa bem explícito que eles são muito próximos. Tá, beleza. E aí, o que acontece? O Shooter, ele é o padrinho de casamento do Benji. Sim. Né? E ele se apaixona pela Amelia na série, né? Ou pela Celeste no livro.
E claro que isso tá ali na série, né? Só que o que eu acho que não ficou tão claro na série, e isso é uma das minhas queixas, é que a Celeste, ela tá em dúvida se ela vai se casar com o Bendy ou não. Sim. Sabe? Isso é meio que jogado, assim, na série. Naquele momento que ela vai conversar com ele no quartinho, que, aliás, o quartinho é do tamanho da minha casa, enfim. Sim. Malditos ricos. Exatamente. Quando ela vai conversar com ele, e aí do nada rola aquele beijo. Aí você fica assim, da onde surgiu isso? Tipo, uou, como assim? E aí começa a desenrolar essa trama. Mas até aquele momento não tinha um indício nenhum de que... Aliás, teve uma coisa que aconteceu que eu achei que ela traía o Bendy. Tem um determinado momento na série que eles estão comentando sobre o irmão mais velho do Bendy, que fala que ele é um escroto pra caramba, tal, e que ele teve um caso com uma menina na faculdade que ele chamava ela de minha cadelinha. Não sei se eu posso falar isso no seu podcast. Pode sim. E aí, em um determinado momento que ela vai ter uma relação com o Bendy, ela fica numa posição sexual, né, óbvio, posso falar? De 4? Pode, ela fica de costas pra ele, né? Ela não consegue olhar nos olhos dele, né? Isso. E naquele momento me passou pela cabeça de que ela pudesse ter tido algum... Porque assim, a série tá o tempo inteiro jogando com que ela tá muito bem entrosada naquele meio. E como, assim... O proletário não se mistura muito bem com pessoas maravilhosamente ricas. Eu senti, não sei se isso também pode ser uma coisa da minha cabeça machista também, mas eu senti que estava sendo construído que ela estava ali por interesse. E aí quando eu fiz essa correlação da namorada que o irmão mais velho teve e aquele momento que ela ficou na cama, eu falei, será que ela teve uma relação com o irmão no passado? Olha pra onde a sua cabeça foi. Antes de conhecer o Bendy, e aí ela meio que conheceu o Bendy e pra se manter na família, eu tive meio que essa sensação, assim, enquanto eu tava assistindo a série. Tá. Eu acho que essa cena aí, né, quando os dois vão ter uma relação íntima ali e ela vira de costas pra ele, né, eu acho que ali fica muito claro que existe um problema sério. Sim. E depois, realmente, nada acontece e ele levanta e sai, e ela também sai meio esbaforida, assim, só que na sequência também já cai de volta pra festa, né? Exato. E aí tá todo mundo bem, e na festa tá todo mundo super feliz, inclusive ela. Então, eu acho que a série, ela dá esse momento a entender, mas se perde depois. E aí, quando a Merit aparece morta e ela tá muito abalada também, eu acho que a recuperação dela é muito rápida também, sabe? Então eu acho que a Amelia falta um pouco de profundidade mesmo, eu acho, na personagem, sabe? Parece que ela se encaixou muito bem naquele mundo. No livro, a Celeste, ela tá apaixonada pelo Shooter, e o Shooter tá apaixonado por ela. Foi um acaso, né? Eles vão passar aquele final de semana que o Bendy chega depois, né? Que tem os dois, que eles vão nadar no mar e tal. Sim. Né? Eles acabam se atraindo ali um pelo outro, eles não ficam juntos, mas ela percebe que o que ela sente pelo Shooter é o que ela deveria sentir pelo Bendy. Sim. E aí ela fica super paranoica, assim. E logo na sequência o Bendy a pede em casamento e ela aceita, porque ela não consegue falar não. E aí, né, o Shooter fica, sabe, mandando mensagens pra ela. Olha, eu tô apaixonado por você, né? E ela fica naquela, e agora, o que eu faço? E ela tem um traço muito interessante, a personagem, que é um traço de gagueira, quando se fala do casamento. Só que é só quando se fala do casamento. Então, o livro deixa muito claro que isso causa pra ela um problema muito grande, né? E realmente depois eles acabam se beijando uma vez, tal qual na série, mas diferente da série, ela não se casa com o Bendy, né? Por causa do assassinato / morte aí, / acidente, né? Enfim, o que será que aconteceu com a Merit? Ela termina o livro indo embora e também sem definir se ela vai ficar com o Shooter ou não, sabe? Mas eles pensam em fugir, por exemplo, né? Eu acho que é no segundo episódio que mostra o Shooter correndo pra balsa e indo embora, e a polícia vai lá e prende ele. No livro, aquilo acontece porque eles combinam de, na manhã do casamento, eles fugirem juntos pra casar em Las Vegas. Tô com um miolo no teto agora.
Percebe a diferença da personagem? De repente. E aí, de repente, ela aparece com uma mala, né? Acha lá a amiga dela na água. E aí vira todo um mistério dentro do livro que é: por que você tava na balsa, Shooter? Sabe? Sim. E aí ele fica segurando pra poder falar: eu ia fugir com a noiva do meu melhor amigo, né? E ela também segurando o segredo, sabe? Então, assim, são os mesmos personagens, mas eles têm ações diferentes. Sim, porque na série dá muito a entender de que ele fez uma merda e ele tá fugindo. Simples assim. Na série fica muito explícito dessa maneira. Tanto que quando ele foi preso na balsa, eu falei, foi ele que matou. Eu falei, certeza que foi ele que matou a Merit. Principalmente porque ela fala, né? A Amelia fala, vocês têm que investigar o Shooter. Sim. Caraca. E assim, pra mim, isso se perdeu, Adriana. Eu não sei por que ela mandou investigar o Shooter e eu não sei por que o Shooter tava fugindo. Eu não entendi na série. Eu também não. Fica meio jogado, assim. Eu não entendi por que eles fizeram isso, não. E aí é complicado também porque no livro eu entendi o porquê. Agora, na série, sei lá por que ele tava indo pra balsa. Não ficou claro. Talvez tenha faltado algum corte do diretor ali. Teve que cortar alguma coisa por questão de tempo. Será? Não sei, porque o beijo que eles dão é depois disso. Sim. Entendeu? Exatamente. Se o beijo fosse antes, beleza. Olha, ele tá fugindo, porque caramba, ele beijou a noiva antes do casamento. E aí como é que fica ele, né? Sim. Agora, não entendi nada do porquê que ele tava fugindo, sabe? Eu também não. Mas o Shooter, ele é um personagem importante nesse quesito, né? E aí também nesse sentido existe essa mudança do livro pra série, que é na festa lá do lançamento da Greer, que ela acaba, né, tendo uma recaída com o Benji. Isso não existe mesmo, porque a Greer no livro, ela tá escrevendo um livro, só que não existe o lançamento do livro dela, né? Ela tá passando por uma crise, na verdade, que ela tem que enviar o manuscrito, só que aí deu todo esse problema na festa do casamento e ela vai ter que reescrever o livro, ela tem um prazo apertado, ao mesmo tempo que ela tem que entender o que aconteceu com a família dela, e ela começa a desconfiar que o Tag tá traindo ela, e ela quer descobrir com quem que ele tá traindo, e ela tem toda uma desconfiança com aquela personagem francesa que tá saindo com o Thomas. Sim. Né? E aí ela passa, sei lá, mais da metade do livro atrás, né, de investigar, achando que é com essa mulher que ele tá traindo ela. Ela descobre que não, né? Que é com a Merit, né? Que o Tag tinha um caso. Sim. Na série, pelo menos, essa parte parece que fica bem explícita de que ela sabia que o Tag tava tendo um caso desde o início com a Merit, por conta da pulseira que ela ganha, né? Por conta da pulseira que a Merit ganha. E também, aparentemente, na série, ela é uma máquina de escrever livro. Sim. Ela é o tipo de... Parece que ela é o tipo de pessoa que ela abre a boca, assim, e ela vomita um livro cada vez que ela abre a boca. Porque, se eu não me engano, acho que na série eles comentam que, tipo, é o 25º livro que ela tá lançando. 28º. 28º, né? Eu lembrava que era mais de 25 livros. E assim, se você parar pra pensar, quem consegue escrever, tipo, um livro por ano, praticamente? Levando em conta que, sei lá, ela escreveu mais do que um livro por ano pra ser os 28 livros, né? O Stephen King, né? Ela é o King de Nantucket, né? Mas ela é uma máquina de escrever. E no livro ela tá passando, enfim, por um problema com relação a isso, né? Porque ela tem um prazo. Não que isso seja uma grande alteração, né? Sim. Eu acho que pra série fica legal ter o lançamento do livro, porque a gente tem um cenário diferente, uma festa acontecendo, dá pra ver como é que as pessoas admiram ela, o quanto que ela é bem sucedida, né? Tem tudo isso. E também faz parte muito dessa dinâmica de entender o ambiente e quem são esses personagens, né? Porque a água sobe, a água desce, e todo mundo continua performando o mesmo papel, né? Eu acho super interessante quando ela vai presa e ela volta e ela fala: a polícia achou que eu tinha pago pro Broderick, né? Que é o Tommy Flanagan. Ela volta da polícia com o Broderick, que é o interpretado pelo Tommy Flanagan, apresenta ele pra família e ela fala: olha, eu estava lá com a polícia porque a polícia achou que eu tinha pago pra ele matar a Merit. E aí todo mundo ficou olhando pra cara dela e ela: coisa que eu não fiz. Aí todo mundo: tá, entendi. Então assim, isso mostra, né, com um certo humor, que eu acho que a minissérie tem muito, essa excentricidade e ao mesmo tempo esse não se importar que essas pessoas desse ambiente têm, né? Todos eles, né? Sim. Desde a Gosha, que é a empregada, né? Até as visitas, né? Cara, a Gosha, ela me incomodou num nível de peleguice
Que, caraca, em alguns momentos eu fiquei pensando assim, como pode alguém defender tanto alguém que te explora? Aí eu parei e refletindo, mas pro final ainda virei pra minha esposa e falei assim, é interessante que ela não se vê como empregada, ela se vê como parte da família. Exatamente. E aí eu fiquei assim, eu falei, caraca, velho, tipo, como... Olha como que alguém te dando migalhas, você se entrega, assim, de corpo e alma, sabe? Você praticamente vende sua alma pro diabo por conta de migalhas, sabe? E é interessante porque a Gosha, ela faz isso, mas também claramente ela tá num poder de superioridade perante os outros empregados da família, né? Sim. Tem isso, então ela é o meme, né, de quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o Yoshi em cima do cavalo, né? Essa é a Gosha. Sim! Né? É muito interessante pensar nisso e também ao mesmo tempo como ela é aquela personagem que fica colocando pilha, né, na investigação, né? Sim. Mas olha, eu não sei, porque eles têm segredos, mas e não sei o quê. E o que eu acho mais legal na série é que a gente não tem ideia se ela realmente sabe os segredos deles ou não. Porque a gente não vê ela falando sobre isso. A gente vê ela em momentos estratégicos. Sim. Né? Mas não é, por exemplo, como o Dalton Webb, né? Que os empregados sabem tudo sobre a vida, sabe? Do castelo, né? Da mansão e dos seus empregadores, né? Então a Gosha realmente é uma personagem bem doida. E no final eu acho muito curioso, né? Que a Greer claramente termina com o Tag. E aí o Tag tá lá, fora... naquele plano sequência super legal que a gente vai vendo vários personagens. Sim. E a Gosha chega com o uísque pro Tag e o Tag divide, né, o cigarro com ela e ela se sente, finalmente ele tá reconhecendo, né, que nós somos iguais. Olha que honra, né, que eu vou dividir o cigarro com ele, né. É um detalhe, assim, mas foi essa a interpretação que eu tive, né. Deixa eu aproveitar que você falou dessa questão do cigarrinho que ele divide com ela e te perguntar, me incomodou um pouco, e eu queria saber se também te incomodou, eu senti uma leve banalização do uso da maconha na série. Claro, pelo Tag, mas eu senti uma certa banalização, assim. Não sei o que você achou. Define pra mim banalização, por favor. Como se a maconha não fizesse nada e, tipo, fosse praticamente esfregada na sua cara o tempo inteiro que ele tá usando maconha. Tá. Eu acho que eles fazem isso e eu acho que eles colocam isso muito no Tag, mas é só depois que a gente sabe que ele já tava traindo a esposa e que ele não é um cara legal, né? Então eu acho que isso é colocado na mão do vilão ao mesmo tempo em que é feito de uma maneira muito natural, né? Então, pra ele é como se ele estivesse fumando um cigarro de tabaco. Sim. Né? Se bem que, particularmente, isso não me incomoda, porque bebida também é esfregada na nossa cara o tempo todo na série, né? O tempo inteiro. Também me incomodou muito. Não só a bebida, como o uso de remédios também. O uso de remédios é bem delicado. É Sim. bem delicado, né? A roleta dos remédios, né? Que aliás, o Thomas faz. Eu comentei isso com a minha esposa também. Quando você não dá limite pra um filho, como ele se torna um escroto, né? O Tommy, né? O Thomas é burro, né? Não, ele não é só burro, ele é escroto demais, assim. Ele é aquele tipo de criança extremamente mimada que nunca ouviu um não na cara, assim, sabe? Sim. Eu acho que isso fica claro pelas ações dos personagens, mas todos eles são muito excêntricos, né? Porque todos eles são ricos. E aí eu acho que um trabalho que é muito bem feito na edição da série é o tipo de lugar onde eles estão, porque é de uma beleza natural incrível e a paleta de cores é super alegre, colorida Sim. e viva. É quase como se eles fossem todos plastificados e de mentira, ao mesmo tempo que eles são muito sedutores, porque eles parecem reais pra gente. Eles chamam a atenção pela excentricidade, né? Dessa riqueza toda. E aí, nesse sentido, eu acho que tanto a maconha, quanto a bebida, quanto o uso descontrolado de remédios, essa banalização, né, desses entorpecentes que você muito bem trouxe, eu acho que eles servem pra mostrar pra gente que, olha, essa galera tá dopada o tempo todo. E assim, eles estão porque eles podem, porque eles não são de verdade, sabe? Verdade. Eu acho que a série me passou uma sensação assim. Eu não consigo imaginar nenhum ser humano de verdade que toma tudo aquilo e faz tudo aquilo e vai ficar funcional. Não que eles sejam lá muito funcionais, tá? Mas,
né? Mas, assim, eu não me senti atraída a beber, fumar ou tomar um remédio assistindo a série, entendeu? Sim. Ela não foi um perigo pra mim, assim. Ela não me seduziu no uso disso, ao mesmo tempo também que eu olhei e falei, ai, não gosto, sabe? Eu só olhei e falei assim, olha, tipo, o macaco come bastante banana, e você vai comer banana? Não, sabe? Não, eu achei interessante porque, assim, eu nem sou contra o uso de drogas, nem uso... Sou mais contra o uso de álcool, que acho que é muito perigoso, mas enfim, não é esse o caso. Mas assim, eu achei interessante como ele tá o tempo inteiro usando, falando sobre, mas a sensação que eu tive é que isso era uma coisa que ele usava, ele sempre usou, sabe? Uhum. Eu senti que assim como alguém gosta de beber no final de semana, ele gostava de usar o tempo inteiro, entendeu? Porque ele é rico e ele pode, ele não tem que acordar às 6:30 da manhã de uma segunda-feira pra poder ir trabalhar, entendeu? Exatamente. E aí eu tive exatamente essa sensação de que pra ele usava porque tanto faz como tanto fez. Eu também tive essa sensação, assim, que é uma coisa que ele faz por quê? Porque ele pode. Exato, sim. Só por isso, entendeu? Sim. É porque ele pode, né? Não é nada, sabe? Não... Ele faz porque isso também talvez seja até um pouco de afronta, que é pra ele mostrar, olha o poder que eu tenho, eu vou fazer mesmo. Mas de um jeito classudo, entendeu? Sim. Ele vai fazer isso na propriedade dele, ele não vai fazer isso em público pra todo mundo ver. Em público ele vai tomar álcool, que é o que todo mundo faz, né? Então, é um bom ponto que você trouxe esse, Adrian. Gostei. É uma coisa que eu tinha percebido e realmente eu acho que faz parte aí da característica dos personagens. Sim. E aí, nesse sentido, tem uma coisa também interessante na série que eu tive a impressão que a série dá a entender que quem tem o dinheiro é o Tag. Tag, na verdade, né? Porque Sim. é tag igual hashtag. Você teve essa sensação também que o dinheiro vem dele? Sim, até que tem um momento que o cerimonialista ele tá comentando tudo e ele fala, assim, eu entendi que ele já teve muito mais dinheiro e que naquele momento eles tinham menos do que ele já teve um dia. Eu tive essa sensação de que eles, em algum momento, aconteceu algo que eles perderam muito dinheiro, porque eu não lembro quem que fala num momento que a propriedade deles era, tipo, 30 vezes maior do que era hoje. E aí eu fiquei nessa sensação de que ele tinha dinheiro, ele tinha muito dinheiro, mas que ele já tinha perdido bastante dinheiro. Sabe, meio, a sensação que eu fiquei foi aquela de, sabe o herdeiro de bilionário? Sim. Que ele já nasce com tanto dinheiro, mas com tanto dinheiro, que ele vai fazer merda uma vida inteira e ainda assim ele não vai ficar pobre, sabe? Eu fiquei exatamente com essa sensação com relação ao Tag. Interessante. Eu não me lembro, tá, sendo justa, o que no livro tá colocado com relação ao Tag, mas eu lembro que o livro deixa muito claro que a grana e o padrão de vida que eles têm hoje tem a ver com a Celeste, na verdade. A Celeste tinha grana. A família da Celeste tinha grana. Não é que ele era um plebeu e ela era uma princesa, né? Mas muito do que eles tinham era por causa da Celeste, não. Por causa da Greer, perdão. Por causa da Greer, né? E eu acho que isso é uma diferença enorme que tem na série, porque quando eles inserem o Broderick, e aí vem a Greer e fala que ela foi uma garota de luxo, Sim. né? Que se prostituía pra poder manter a família, e que agora ela esconde todos os segredos, por isso então que ela é rígida e pede acordo de confidencialidade e não sei o que lá. Eu olhei e falei, da onde isso veio, sabe? Sim. Pra que isso? É pra mostrar que o cara é mais forte do que ela, sabe? Tipo, não entendi, assim. Eu acho que foi uma adesão completamente desnecessária que não trouxe nada de positivo pra série, sabe? Esse plot dela aí. Naquele momento eu tive uma sensação um pouco diferente, que era assim, como ela era extremamente controladora e eles tinham, tanto ela quanto o Tag, porque a revista People vai lá fazer uma matéria com eles com relação ao casal perfeito, eu tive a sensação de que o fato dela ter sido uma escort, ou uma garota de programa de luxo, poderia arruinar por completo aquele personagem que ela criou de mulher perfeita. E o fato dela ter se casado com o cara rico, milionário, que esse era um segredo que poderia jogar a carreira dela, bem entre aspas, completamente no lixo, assim. Que ela estava onde ela estava porque a família do Tag colocou ela lá. Eu tive essa sensação naquele momento. Tá.
Eu acho que a série tenta colocar isso mesmo, só que eu olhei e falei, não, sabe? Eu acho que foi uma escolha infeliz da parte do roteiro colocar isso, sabe? Eu não gostei, eu acho que isso não explica nada também sobre ela, né? Sim. Não explica nada, mesmo porque existe uma diferença grande também com a Greer pro livro, que a Greer no livro, ela é extremamente apaixonada pelo Tag e ela sofre muito porque ela descobre as traições dele. Ela sabe que de tempos em tempos ele tem, né, casos extraconjugais. E quando ela descobre sobre a Merritt, ela fica muito mal. Ela sofre, sabe? E diferente da minissérie, que ela tenta acusá-lo, né? Sim. Dando a entender que ele possa ter matado a amante, no livro ao contrário, ela tenta salvá-lo. Ah, que interessante essa perspectiva. Mas é porque tem algumas mudanças também que eu acho que são importantes, né? Os elementos estão todos na série, mas a forma como eles são utilizados no livro é diferente, né? E aí eu vou contar pra você o que acontece no livro, e aí você vai ter as suas próprias conclusões com base no que eu tô falando, se faz mais sentido o livro ou a série, né? Eu acho que é um mashup dos dois, que chegaria num produto aí perfeitão. Mas pra isso eu quero saber o que você achou do encerramento da história da Merritt, né? O que realmente aconteceu com ela, como foi a morte dela, o que você achou disso tudo? Assim, eu não imaginava que quem seria o assassino seria a pessoa, que a gente vai revelar um pouco mais pra frente. A todo momento, porque assim, eu falei pra minha esposa, eu falei assim, o assassino é quem você menos espera que seja. E quem vocês achavam que era? Eu, pelo menos, eu achei, de início, eu achei que era aquele policial mais idoso, careca, que tava na delegacia. Sim. Eu achei que era ele. Tá. Porque tem um determinado momento que ele entra com tudo na sala de interrogatório, que eu falei assim, que atitude estranha pra um policial. E ali, eu consolidei ele como um policial corrupto, sabe? Tá. Como alguém que já trabalha ali há muitos e muitos anos, conhece aquelas pessoas ricas há muitos e muitos anos, e que é bem capaz de fazer aquele servicinho sujo pros ricos em troca de muito dinheiro. Eu tive muito essa ideia, assim, inicial. Eu achei muito que era ele. Achei muito mesmo que era ele, o assassino. E olha que ele aparece bem pouco durante a série toda. Sim. Ele faz pontinhas, né? Sim, sim. E a sua esposa, ela tinha um palpite? Sabe que eu não sei? Rapaz! Tá. Bom, fiz uma pergunta complicada. Se eu não me engano, a todo momento ela achou que a Greer era realmente a assassina por conta do enredo meio que levar à questão da traição. Certo. Faz sentido, né? Sim. Faria sentido, assim. Eu acho que a série, ela coloca muito a gente olhando pra Greer, tá? Sim. Então, eu acho válido, assim, essa interpretação da sua esposa. Acho bem válido, sem sombra de dúvidas. E é curioso, assim, porque eu acho que a série, ela fica brincando e tiveram pessoas que eu não desconfiei, sabe? Por exemplo, o Will, eu não desconfiei dele. O Thomas, eu não desconfiei dele. O Benji, eu não desconfiei dele, sabe? O Benji, eu só achei que ele estava tendo um caso com a Merritt. Pela questão das fotos, a questão dos desenhos que ele estava escondendo. Olha! Eu achei. Eu falei assim, caraca, mano. Ele teve um caso mesmo, tipo, com a melhor amiga da namorada dele. Tipo, porra! E aí sabe? você descobre que é o contrário. Sim, e aí a questão do Will mudando um pouco assim o Pato Pagans, eu achei ele um menino com atitudes bem estranhas o tempo inteiro, até um pouco assim ele estando dentro do espectro autista, de grau bem leve, mas estando no espectro, por conta de algumas atitudes dele, assim, a questão meio que da perseguição, a questão de criar paixões platônicas, porque ele vinha seguindo a Merritt, ele vinha curtindo tudo que ela postava, os tais emojis de foguinho, essas coisas assim que a série deixa bem explícita, né? E ele tinha, o ator pelo menos, ele teve algumas atitudes físicas
que me deu muito essa sensação, sabe? De alguém que passou por grandes traumas na vida, mas que por conta desses traumas se tornou uma pessoa extremamente retraída. Tá. Eu acho que ele destoa muito dos outros, mas eu acho que ele destoa porque ele é adolescente, Pode sabe? ser. Então, Pode pra ser. mim, era muito uma coisa assim, olha, ele ainda tem uma visão muito de que a família dele é perfeita, que a mãe dele tá sendo levada de maneira errada, que o pai dele tem muito poder, e ao mesmo tempo que eu percebo que ele era uma pessoa muito sozinha ali na família, né? Uhum. Eu fiquei com essa sensação desde o começo, porque no primeiro episódio a gente tem lá, né, o pessoal zoando que ele terminou um relacionamento e todo mundo meio que infantiliza ele, né? Ele, ai, tadinho de você. E ele, parem de falar disso, eu não quero falar disso. Sim. Né? Então, eu tive uma sensação de que ele é um adolescente. Mas eles são todos excêntricos, né? Então é muito difícil de você saber o quanto que eles de fato estavam preocupados ou não. Eu acho que a única hora que eu vi realmente uma preocupação no que estava acontecendo é na hora que ele sai, né, de caiaque lá com a filha do chefe. Isso. Sim. E aí a Greer, né, fala, você tem que trazer meu filho de volta. Ali eu vi realmente ela, sabe, meio que se humanizando, sabe, eu tô preocupado com esse moleque, sabe, ele tá em alto mar, tem uma tempestade, o que vai acontecer com ele? Sim, né? E ali eu fiquei preocupado com a filha do chefe, porque ela com aquele senso de ser muito amiga, de estar próxima, até aquele momento a gente tinha essa visão de como amigo, quando ele se lançou ao mar, ela falou, não, eu vou contigo, eu vou estar do seu lado até o fim. E ali eu senti medo real pelos dois mesmo, assim. Que acontecesse alguma desgraça, né? Porque na hora que tava virando o tempo e vindo a tempestade, eu falei, nossa... Falei, vai ter mais 2 mortes aí. Eu falei, nossa, agora o chefe perde a cabeça e mata todo mundo. Ó, você imagina, o cara é pai, pelo que dá a entender, ele é pai solteiro, de uma filha que ele tenta tratar ali bem próximo. Ele perder essa menina, ele vai perder completamente a cabeça. Ainda mais que falam na série que os Winbury, eles são o tipo de pessoas ricas o suficiente para se safarem de crimes, assim como já aconteceram na ilha. Então, tipo, fica meio que aquele suspensezinho de será que teve outros assassinatos antes? Não. Então, ali eu falei, nossa, esse cara, se essa menina se for, ele vai perder completamente a cabeça. A filha dele se chama Chloe, né? E Sim. No último episódio, ele tá conversando, acho que no último ou no penúltimo, agora eu não me lembro muito bem, mas ele tá conversando com o Tag, quando o Tag tá preso, e ele fala, né, do tempo que ele chegou na ilha logo após a morte da mãe da Chloe, né, da esposa dele. Então, sim, ele é um pai solo, né? Ele cria a menina sozinha. E realmente, né, ali é o momento onde eu olhei e falei, o que esse policial vai fazer? E ao mesmo tempo, até o policial, né, e a detetive que tá com ele, eles vão aprendendo a dançar a segunda dança dos Windbury, né? Sim. É muito curioso isso, como a série vai colocando. E aquela dura que ele dá no menino dentro do hospital, eu achei aquilo muito coisa de pai, assim, sabe? É muito coisa que um pai preocupado com a filha faria naquela situação, sabe? Sim, com certeza, com certeza. São momentos de muita humanidade próxima a nós, né? Sim. É essa sensação que dá. É curioso. Essas pessoas estão acostumadas a conseguirem o que querem. E voltando para Merit, aí eu tenho algumas questões, tá? A primeira é que eu vou te dar uma informação que está no livro, e eu acho que a série não explicou bem. Ela passou por essa coisa, mas eu acho que ela não explicou o suficiente, porque tem algumas diferenças narrativas. E a partir disso a gente entra na finalização, né, do caso em si. O que aconteceu com Merit e Mona. A mãe da Amelia está com câncer terminal, né? Sim. Como é apresentado na série. E ela tem lá 3 pílulas
peroladas, que é como é dito no livro, porque ela tinha um plano no livro de após o casamento da filha, passado 1 ou 2 dias, ela ia morrer por suicídio assistido, né? Uhum. O marido dela não sabe disso, a filha dela não sabe disso, é uma decisão que ela tomou, certo? Esses medicamentos estão na série e eles são importantes em determinado momento porque a gente descobre que a Merit tomou esse medicamento, um deles, certo? Sim. O que facilitou, né, o processo de sua morte, tá? Sim. No livro, a Merit não tomou a droga dela. Ela, na verdade, joga fora, mas isso não é tão importante para a história da personagem em si. Isso tem mais a ver com o vínculo que ela tem com a Celeste e tal, como ela vê a vida e tudo mais. Ok. Tendo dito isso e agora dando esse preâmbulo aí da questão, né, do medicamento aí, né, que ela ia tomar para poder morrer, o que você achou, finalmente, da morte de Merit? Eu achei, tipo assim, já tinha o gancho sobre a morte dela lá no começo, praticamente, da série, mas eu jamais, na verdade, sim, eu ia falar que jamais eu imaginei que fosse a esposa do Thomas que tivesse matado ela, e eu achei que, assim, a finalização da série em si fez as peças se encaixarem em finais. Dizer que foi o melhor final de série que eu já assisti na minha vida? Não achei, não. Cumpriu-se o propósito de fechar as peças da série, né? Adrian, por que a Abby matou a Merit? É uma boa pergunta. Eu entendi ali que ela tava querendo se provar pra Greer. Porque tem um determinado momento que ela fala pra Amélia que nessa família nunca é bom você entrar no radar da Greer e sempre estar pelas laterais, né? E quando ela faz isso, eu entendi que ela fez pra tentar se provar pra aquela família que ela tava, sabe? Como alguém que, olha, eu tô nessa família pro que der e vier. Eu entendi dessa maneira aquele final de série. Tá. É uma interpretação válida, ok. Pra mim não fez o menor sentido. Faz parte. Pra mim, eu acho que a construção do final mesmo não fez o menor sentido. Mesmo porque, eu fiquei pensando muito se ela não tava tentando incriminar a Isabel, né? Que estava tendo um caso com o seu esposo. Sim. Que é a francesa. Só que ao mesmo tempo também não faz sentido, né? Porque a Isabel não está mais lá. E aí eu percebi que eles só não souberam amarrar muito bem mesmo o final da série, sabe? Eu achei que ficou extremamente mal feito, assim. Extremamente mal feito. Eu não entendi por que escolheram a Abby. E eu não entendi por que escolheram fazer com que a Abby, de fato, matasse a Merit. Sabe? Não entendi. Pra você, quem que faria mais sentido na série ser o assassino? Aí é que tá. Eu gosto da finalização do livro. Eu acho que se eles não tivessem alterado a finalização do livro, ela ia encaixar e ia colocar a série em outro patamar. Porque o que acontece? Essa é uma série sobre investigação desse crime, né? E a partir dessa morte... Desse crime não, né? É a partir dessa morte que vão vindo esses segredos todos dessa família, suas excentricidades, o que tá acontecendo. E no livro, o que rola? Bom, eles estão, né, sentados na mesa, todos os 4 lá bebendo, e aí o Tag fala que vai sair com o caiaque. E a Isabel fala, bom, você tem que aprender a lutar por você mesmo, porque ninguém vai fazer isso por você, ou algo assim pra Merit. E a Merit vai até ele, né? E eles acabam tendo uma briga ali e tal, e ela entra no mar, ele tira ela do mar. Lembra disso? Sim. Tá. É importante saber aí que nessa parte da história, pelo que a série tá falando, até então o Tag tava mentindo pra Merit porque ele primeiro fala que ele aceita, né, a gestação dela e depois naquele momento ela percebe que ele está mentindo pra ela, né, Sim. e bota ele contra a parede, ele fala, olha, eu não quero nada a ver com isso e ela tem essas ações. No livro, ele já tinha terminado com ela o caso, há um tempinho atrás, assim, questão de 1 mês atrás. Ela fala que ela tá grávida e ele dá dinheiro pra ela fazer um aborto, né?
Ele quer que ela aborte. E aí os dois vão passear de caiaque. Nisso, ela se joga no mar e tenta, né, enfim, chamar a atenção dele. Ele tira ela da água, ainda puxando ela pelo pulso, né? E aí tem lá uma questão do cadáver que tava, né, com uma marca no pulso, que alguém pode achar que ela tinha sido, então, arrastada pra dentro da água, alguma coisa assim. Então ele salva ela. Beleza. Quando ela volta, ela acaba pisando num pedaço de vidro que a, então, sobrinha do chefe de polícia, não é a filha dele, na verdade é uma sobrinha dele que trabalha nessa festa, havia quebrado umas taças na beira ali da praia, que é aquele copo que ela estoura com a Isabel na série. Sim. E ela corta o pé. E ela volta pra água. Mas tem uma coisa interessante sobre tudo isso, que é, antes dela ir pro mar junto com o Tag, quando eles estão todos lá bebendo, a Isabel chega pra ela e fala, olha, você quer uma bebida? E ela fala, eu vou beber só uma água. Ela fala, então eu vou lá buscar uma água pra você. Ela entra dentro da casa, de madrugada, enche o copo de água e deixa em cima do balcão. E ela vai ao banheiro, a Isabel. E quando ela volta, ela pega esse copo de água e leva até a Meredith, que bebe essa água. Certo. A água, no paralelo da série, é o suco que a Abby dá. Dentro dessa água estava umas pílulas de dormir que a Greer toma. E que toda a família sabe onde a Greer deixa guardado e essa caixinha de remédio some, né? Então também tem uma questão de vamos procurar onde está a caixinha de remédio para ver se está faltando remédio ou não. E aí então, quando a Meredith volta do passeio com o Tag, ela tá muito sonolenta. E ela corta o pé. No livro, ele não deu pra ela um bracelete, né? Ele deu um anel. E ela tinha jogado esse anel dentro da água, na beira do mar. E ela fala que ela olha pro mar, vê o anel e ela tenta pegar. E aí bate a areia, ele vai mais profundo. Ela fica esperando. Quando ela tenta pegar de novo, ela desmaia. Então ela morre afogada. Então assim, alguém colocou a droga na bebida dela. Alguém afogou ela, como a Abby afoga na minissérie? Não. Certo? Foi um crime culposo, né? A gente pode dizer que foi um acidente provocado. Foi um acidente provocado, exatamente. E o que acontece? Quem colocou o remédio dentro do copo de água foi a Abby. Por quê? Porque ela viu que aquele copo era da Isabel e ela não queria que a Isabel ficasse acordada pra ir embora com o Tommy. Então ela achou que ela... faz sentido. Entendeu? E ela achou que ela tava chapando a Isabel, só que a Isabel deu o copo de água pra Meredith. Agora faz muito mais sentido. E aí eu acho que esse final é muito melhor do que mostrar a Abby dando o remédio pra ela propositalmente, entendeu? E afogando ela. Sim, isso faz muito mais sentido. Caramba! E aí eu acho que ficaria melhor, né? Mesmo porque aí também seria uma coisa de, olha como a ação de toda essa galera acabou matando uma pessoa que não tinha a ver exatamente com o que estava acontecendo de fato, né? Exato, sim. Sabe? É que por coincidência a Meredith teve um caso com o Tag, ela estava grávida do Tag, mas poderia ser qualquer outra pessoa. Sim, com certeza. Né? E eu acho que isso traz uma profundidade pra história que é bem diferente. E aí, você se lembra que eu falei que na série a Greer tenta acusar, né, o Tag de ter matado a Meredith? No livro, quando ela percebe que a caixinha de remédio dela sumiu, ela sai procurando isso e ela acha a caixinha e ela chega, né? Agora eu não lembro se ela acha ou se ela fala pros policiais, mas enfim, ela chega pros policiais e fala, olha, eu tomo esses medicamentos aqui, que eles são recomendados pelo doutor tal, eles realmente são muito fortes, eu nunca dei eles pra ninguém e tá faltando comprimidos, talvez a Meredith tenha pego. E ela pode ter caído no mar e ter se afogado, que é uma linha que todos eles vão, né? Durante o tempo todo falando. E de fato, foi o remédio da caixinha, só que a Meredith não pegou sozinha, né? Sim. É isso, sabe? E aí eu olho e falo, olha, esse final, se tivesse lá, seria muito melhor. Porque a Abby... Muito melhor. A Abby propositalmente matar ela, eu não entendi o porquê, sabe? Sim. Se fosse a Isabel, tudo bem, né? Mas por que matar a Meredith? Porque ela tava com raiva, porque a Greer tava sendo traída pelo Tag por causa da Meredith, então já que ela não pode fazer nada com a Isabel, ela vai fazer com a Meredith, sabe? Tipo, é um salto muito grande que a gente não vê também ela tendo uma relação próxima com a Greer pra poder se importar tanto. Eu não entendi. Um pouco que eu entendi no começo é que parecia que as duas meio que tinham uma rixa, assim, sabe? Porque tem aquele determinado momento que a Meredith, ela olha, né, pra ela e dá aquele tchauzinho e chama ela de vaca, né? Na série. Então,
naquele momento eu senti que as duas tinham algum tipo de tensão entre elas, com alguma coisa pessoal entre elas, assim, que as duas não se davam muito bem. Mas realmente esse final do livro faz muito mais sentido. É por isso que eu te falo, eu gosto muito de como a série é montada e coloca essa excentricidade nesses personagens, segura a gente, né, nos cliffhangers. Sim. Tem personagens que claramente ali você se encanta por eles, apesar de eles serem muito estranhos pra gente, né, por causa da riqueza e tudo mais. Mas a solução do crime, de fato, de ser um crime, pra mim, assim, eu olhei e falei, não, gente, não. Vocês não deram motivo, sabe? Não, por que fazer isso? Ainda se fosse algo maior, né? Que ela fosse tentar incriminar a Isabel, por exemplo, tudo bem. Uhum. Mas não é ela de nada, sabe? A menina não fez nada pra ela, sabe? Ela falava assim, vou te matar. Mas como assim, sabe? Tipo, sim. Não fez sentido pra mim, não. Pode ser que seja isso mesmo que você conseguiu ler, né? Na entrelinha, que ela tava querendo uma aprovação da Greer, pode ser. Mas também é isso que eu falei, né? É tudo muito jogado na série, né? A gente tem que ir montando, encaixando as peças, né? Sim. Eu falei que as peças se encaixaram porque, assim, tem, acho que logo não sei se é no primeiro ou no segundo episódio, acho que é no segundo, porque no final do primeiro episódio tem a morte da Merit. Logo no comecinho ali do segundo episódio, tem um momento que ela tá lavando o copo. Sim. E a policial chega. Isso. E ela tá muito nervosa. Naquele momento, eu senti que ela tava lavando o copo porque a Greer poderia ter usado o copo pra alguma outra coisa. Porque assim, aí, tá. ela é rica, sabe? Tipo, mano, quando você é rico e tem empregado, você não vai lavar um copo, entendeu? Uhum. Então, aquele momento eu achei muito estranho e achei que ela estivesse tentando proteger a Greer. Então, até aquele presente momento eu achava que a Greer, por conta de que já tinha meio que sido demonstrado que tinha alguma coisa rolando entre a Greer e o Tag e que ela poderia ser um pivô disso. Mas era muito insapiente, assim, sabe? E aí, como o nome da série é Casal Perfeito, e a gente sabe que casais perfeitos não existem, porque um casal é construção diária, basicamente, né, de uma relação. E então eu senti que naquele momento ela tava tentando proteger a Greer. Tá. Eu tive essa sensação também. Tanto que eu acho que o título, né, da série e do livro fica meio que obrigando a gente a achar que quem matou foi a Greer ou o Tag. Sim. Justamente por causa do casal perfeito, né? Então, a gente tá o tempo todo olhando pra eles, né? Quando, na verdade, isso tem mais a ver com o fato disso que você falou, né? Não existe um casal perfeito. O cara, ele trai a esposa, né? Tem vários problemas também com relação a isso, ela é controladora. E tudo que ela faz, fica muito na dúvida se ela faz, pelo menos no livro, tá? Se é porque ela gosta dele, ou se é porque ela gosta do estilo de vida. E eu acho que é isso que eles tentaram colocar, né? Nessa adaptação de colocar ela antes com um passado do qual ela quer fugir, esconder. Sim. Mas, por exemplo, na série no final, pra mim ficou muito claro que ela termina o relacionamento com ele. Não sei se eles chegam a se divorciar. Uhum. Mas ela dá parou aqui, você vai ficar aqui, eu vou pra cidade escrever meu livro, daqui 6 meses, 1 ano, algum momento a gente volta a se falar, né? E ele olha e fala, mas eu te amo, né? Então assim, e aí me pega, sabe? O Tag amava, ela não amava, sabe? Sim. Eu acho que tem camadinhas aí também, né, que dá pra pensar. Ali tem uma camada assim, ele ama ou ele tá acostumado com ela? Então, é uma pergunta boa. É uma pergunta muito boa, mesmo porque, teoricamente, a única pessoa que ama alguém na série que a gente vê que é dos Windbury é o Will se apaixonando pela Chloe, mas a gente não vê quase nada e ele é um adolescente. Sim. E é o Benji com a Amelia. Só que a gente também não tem lá muito do relacionamento dos dois, né? A série não mostra nada dos dois. Sim. Então, assim, o que é amor para essas pessoas? Exatamente. Fica aí o questionamento, senhor Adrian Lemos. Fica aí o questionamento. Uma curiosidade sobre a série O Casal Perfeito é a cena de abertura. Liev Schreiber, que interpreta Tag Windbury e que você já conhece como Ray Donovan, foi o único a se animar para fazer a cena.
Todos os outros atores e atrizes da série tentaram renegociar essa cena, pois não queriam fazê-la. E aí, com base nisso tudo, você acha que é possível, pegando lá bem o finalzinho mesmo, que a Greer chegando até a Amelia no zoológico, você acha que dá para as duas serem amigas, best friend forever? Não. Assim, a série inteira, a Greer, ela é muito filha da puta com a Amelia. Mas assim, é o tempo inteiro. Tipo, não tem um momento que ela é legal com a Amelia. E aí, de repente, ela chega com um livro escrito sobre ela, sobre a Amelia. Fala, se você quiser ser minha amiga, me procure. Tipo, oi? Tipo, você me tratou igual um lixo o tempo inteiro e agora você quer ser minha amiga? Tipo, e aí, mano, você fez o quê? Resolveu fazer terapia do nada? Do Neida, a terapia te consertou? Você sabe que por um momento, e eu cheguei até a ver na série Voltar para confirmar se o nome do livro poderia ser O Casal Perfeito. Porque é muito comum, né, em adaptações, quando existe um livro dentro da história, do qual a história é um livro, né, o título ser isso, que é pra dar uma sensação de que, olha, o livro que você vai ler, que tá na sua livraria, né, na sua biblioteca, na sua estante, ele é o livro que a Greer escreveu sobre isso. Então você vai ver uma Amelia diferente, você vai ver uma Greer diferente. Por quê? Porque é uma obra ficcional. A verdade é essa daqui, mas a história como ela contou é essa outra aqui. Sabe uma brincadeirinha assim? Mas sim, não é. Interessantíssimo esse ponto. Mas não foi o caso. Sabe o que eu senti? Sabe o que eu senti quando ela entrega aquele manuscrito pra ela? Uma pontinha de se isso fizer sucesso, a gente tem uma segunda temporada. Apesar de ser uma minissérie. Então, né? Aí tem essa questão que a Netflix até agora não se manifestou sobre isso. Inclusive a Netflix, ela anda tomando essas decisões administrativas de renovação depois de um bom tempo. Né? Parece que acabou aquela ânsia, né, do primeiro final de semana. Embora ele ainda seja muito importante. A série tá com um sucesso grande. Como eu disse, ela tá aí há mais de 20 dias no top 10. E 20 dias no top 10 é bastante tempo, né? É bastante coisa. É uma série muito bem produzida, como a gente falou, né? Apesar dessa ilógica do final. Mas eu não gostaria que tivesse continuação, não. Eu acho que não tem mais o que contar, sabe? Eu também acho que não. A história tá lá, já deu, sabe? Talvez puxando, assim, mas assim, esticando muito, um reencontro dela com o Shooter. E os dois talvez vivendo essa paixão. Eu gostaria de ver isso? De jeito nenhum. Então, mas ao mesmo tempo, isso é uma série de detetive. Sobre pessoas ricas, sabe? O que poderia trazer além desse relacionamento dos dois? Tem uma série, eu tô tentando lembrar o nome, que agora você falou, que se eu não me engano ela é da HBO. White Lotus, lembrei. Não sei se você já assistiu The White Lotus, você já assistiu? Ainda não. A The White Lotus, ela pega essa coisa também de ser uma série de detetive, né? Em lugares excêntricos, cheio de gente rica, que acontece um crime e enfim, você descobrindo o que aconteceu e que crime que é e quem cometeu o crime e quem morreu também, né? Normalmente é isso. E tem uma primeira temporada que ela se fecha. Quando foi renovada, é ainda uma The White Lotus, mas é com um outro elenco, em um outro lugar, entendeu? Então, assim, é possível continuar o Casal Perfeito? Se for nesse formato também, de pegar uma outra história de pessoas ricas, mas não, né, gente? Não precisa, né? Eu acho que é válido as coisas terminarem da melhor maneira possível. Acho que a história está lá, ela está contada, né? Embora, claro, que o pessoal da produção falou, se a Netflix aceitar e o pessoal do... né, aceitar, a gente faz sim. E o personagem a gente não aceita, então. Por favor, não aceitem. Não, vamos trabalhar em outros projetos, adaptar outras coisas, criar outras histórias, né, outros formatos, outras séries, outros filmes. Tem muita coisa pra gente criar aí, não precisa. Eu acho que... eu concordo com você que tem ali a possibilidade, não quero que tenha. E eu também acho que a Greer foi atrás da Amelia e, assim, ela não me convenceu, tá? Que ela quer ser amiga da Amelia.
Ela não me convenceu. A sensação que eu fiquei ali é de que assim, olha, eu preciso que você goste de mim porque eu quero publicar isso daqui que fala de você e eu preciso do seu consentimento pra publicar. Não sei se isso é extremamente plausível, mas também fiquei com um pouco dessa sensação, assim, sabe? Sim. É isso. E aí, Adrian, eu já comentei aqui sobre a The White Lotus, que está disponível na HBO Max, que é uma série também que segue esse padrão, né, de detetive e tudo mais. E eu quero saber se você tem alguma recomendação de filme ou série desse gênero. Pode ser adaptação ou não. Aliás, eu acho que não é uma adaptação, mas eu tenho. É uma série de televisão chamada The Killing. Ela é antiga já, ela foi produzida originalmente pela AMC, lá em 2011. Apareceu na Netflix em 2014. São 3 temporadas, mas assim, assiste só a primeira. Quando terminar a primeira temporada, fica só na primeira, não tenta assistir o restante, porque ela tem uma primeira temporada muito boa, com o Joel Kinnaman, não sei se você conhece, se você vai lembrar dele. Ele é um ator sueco que fez o Altered Carbon. Não me lembro, não. É o The Killing, história de um assassinato? Isso. Ele é bem nessa pegada policial, assim. Também, ele conta a história de uma pessoa que foi morta e o Joel Kinnaman, ele é um dos detetives. E é muito boa, ela é bem fechadinha a primeira temporada, assim. Então é uma série, assim, muito boa, sabe? Ele tava no Esquadrão Suicida. Ele estava no Esquadrão Suicida, verdade. Ele é aquele ator loiro que tava no Esquadrão Suicida. Tá. Não assisti essa série. Não assisti, mas eu tô vendo aqui que ele também fez Robocop, ele fez Silent Night. Sim. E ele fez o Altered Carbon, que foi um fiasco de série, que adaptação de livro que não deu certo. Que poderia ter sido maravilhosa. A ideia é muito boa, mas achei que a execução foi muito mal feita. A execução foi péssima, péssima. Mas tá aí, então, a dica do Adrian, que é The Killing, história de um assassinato. Eu acho que é essa o nome, né? É, exatamente. Pra tradução no Brasil, que é uma série de 2011. 11, antiga. É, essa mesma. Que inclusive está disponível na Disney Plus. Então, tá fácil aí também pra quem quiser assistir. Embora eu acho que essa me parece ser uma coisa mais sóbria, mais séria, né? Ela é bem mais pé no chão. Tá. Boa. Muito bem, senhor Adrian Lemos. Muito obrigada por ter participado aqui do Perdidos na Estante. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha se divertido. Eu me diverti bastante. Obrigada por ter assistido a série. E agora eu deixo aí um espaço para você poder se despedir da nossa audiência e falar sobre os seus projetos, onde a gente te encontra na internet. Primeiramente, agradecer por estar aqui. O Perdidos na Estante é um projeto que eu gosto muito. Aliás, vira e mexe, minha lista aumenta por culpa de vocês. Culpa sua, do Baço. E assim, hoje eu tô produzindo um podcast sobre notícias. Eu costumo dizer que é um podcast sobre notícias, com comentaristas de opinião extremamente duvidosa. Sempre com a exceção da opinião dos nossos queridos convidados. Inclusive, Domênica Mendes já esteve lá algumas vezes. Verdade. E é um projeto que eu tô gostando muito de fazer. Ele tem uma boa pegada política, então pra quem não gosta de política, sinto muito. Às vezes a gente tenta ser sóbrio e discutir coisas sérias, nem sempre a gente consegue. Às vezes saem umas brigas, saem uns arranca-rabos, mas todo mundo se gosta muito e todo mundo tenta trazer opiniões sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo e tentar criar uma perspectiva de futuro, tentar criar um pensamento um pouco diferente do que só brancos e pretos da vida. E o nome do podcast é? O nome do podcast é Comentaristas de Portal, porque ninguém espera nada de um comentarista de portal. Maravilhoso, gente. Fica a dica aí pra vocês conhecerem o Comentaristas de Portal, que ele tem uma pegada interessante. Tem humor, mas também é um conteúdo de responsabilidade, tá? Apesar do Adrian vender dessa forma de a gente não tem muito compromisso com o que fala, não é isso. Ele tá falando, ao menos do que eu entendo aqui, que eles não ocupam um espaço de serem críticos, né? Eles são pessoas comuns que estão comentando, mas eles são muito responsáveis. É um podcast bem bacana e que tem notícias, às vezes, aleatórias. Então,
é legal. Eu gosto do projeto, sou fã. A intenção é ser um espaço onde cada pessoa queira falar sobre o que quiser falar, exatamente, assim, sabe? E também tentar ser, no futuro, um podcast basicamente comunitário. Então, onde tem muito programa que é extremamente fechado, né? A nossa ideia é conseguir trazer pessoas que são ouvintes de fora, de outros programas, assim como você já teve lá como convidada. Essa ideia de trazer alguém de fora sempre traz uma opinião muitas vezes diferente do que a gente está acostumado a falar, né? É verdade. Então conheçam aí Comentaristas de Portal. Tá disponível em todas as plataformas. E para quem quiser me seguir, tô lá no Blue Sky como domenicamendes.com. Também tô no Instagram como domenica.mendes. Lembrando que esse mês é o mês do podcast. Outubro é o mês do podcast. Então você que gosta de podcast, quer ter um podcast, te convido a ouvir aí o Estúdio 31. Que sim, estou com episódios diários lá falando sobre produção de podcast, com dicas bem curtas e diretas ao ponto. Então fica o convite aí para você conhecer também o estúdio e um outro lado que não tem muito a ver com essa parte de análise, né, de adaptações, mas que tem tudo a ver com essa mídia que a gente tanto gosta. Obrigada pelo seu download, pelo seu play, pela sua escuta atenta, querida pessoa que nos ouve. E semana que vem a gente volta. Lembrando que fica aqui o convite para seguir a gente na sua plataforma de podcasts favoritas ou no seu agregador. Deixar um comentário pra gente aí. Pode ser no Spotify, pode ser na Apple, pode ser onde você quiser, ou até mesmo nas nossas redes sociais. O Perdidos também tá lá no Blue Sky, Perdidos na Estante. E aquele link gigantesco do Blue Sky. Ou também no Instagram, Perdidos na Estante Pod. Até semana que vem, uma boa semana. Ótima semana, Adrien. Até a próxima. Ótima semana pra ti também. Até a próxima. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Domênica Mendes e Adrian Lemos. A pauta e produção são de Domênica Mendes. O assistente é narrado pelo Leonardo Tremesquim. A edição é de Ace Barros. A narradora da vinheta é a Jo Bonner. E a montagem da vinheta é da Isso Aí Design. Nesse episódio foram utilizados trechos do livro O Casal Perfeito, de Ellen Hildebrand, com tradução de Camila Fernandes, publicado pela Editora Arqueira em 2024, e da minissérie O Casal Perfeito, disponível na Netflix. A ilha de Nantucket guarda os segredos de sua gente.